isso aí. Valendo, estamos aqui. O filme foi muito bom. Eu gostei pra caramba. Esse eu gostei. E here we go again, né? A gente vai bater aqui na tecla em várias coisas que a gente já falou antes, porque, enfim, parece que não tem nada novo, sabe? Tudo vai se repetindo. E a gente sempre chega no mesmo lugar, né? Mas é isso aí. Pra mim foi um filme bom, né? Uma boa experiência. Foi interessante, principalmente porque filme baseado em fatos reais, né, velho? É diferente. A gente não espera um final que nos agrade tanto, né? É o final que aconteceu, né? Então acho que a expectativa ela fica mais setada assim num ponto mais adequado, eu diria. E o que você achou, Bruno, desse filme? Como filme, eu gostei muito, né? Ele tem umas 2 horas, mas ele prende, né? Eu quase não senti o tempo passando. E como você falou, como baseado em fatos reais, é aqueles filmes que falam, que faz a gente pensar que o ser humano não tem jeito. Eu tenho esperança, mas tem uma série. Aí, igual tava pensando, a gente tá aqui falando de esperança, aí na segunda, né? Da Anne Frank, aí a gente chega e vê um filme desse, cara, é desanimador, assim, cara. Você perde a fé na humanidade, porque igual ela tá indo a ver o filme comigo, né? Eu falei, cara, isso que é uma empresa, uma que faz isso, imagine uma poderosa empresa. Uma poderosa já faz esse estrago, cara, imagine todas as outras, sabe? E sabe, tudo por dinheiro, sabe? Quando se trata de poder, a vida não importa, né? E você vê que o cara ele entrou nesse negócio em 85, aí chega 2015, cara, 20 anos o cara da vida dele, lutando, e o que me deixa, tem 2 coisas que me deixaram muito puto, assim, que a sociedade é muito ignorante também, que você vê que ainda tinha gente que defendia a empresa, pois né? E ainda tinha gente também que começaram a cobrar ele pra mim de um modo muito injusto. É uma ingratidão, né, velho? Assim, quase que generalizado ali. Caramba, tem muita coisa nesse filme assim que realmente é revoltante, sabe? Revoltante, não tem outra palavra não. E triste, né? É por isso que eu falo que a minha esperança não tá nos homens, né? A minha esperança tá em Deus. E é outra coisa que a gente vê que é muito certo, velho. É uma passagem da Bíblia que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se a gente for pensar, qual outra motivações que essas empresas têm? Não é nenhuma outra, velho. É o dinheiro, é lucrar e cada vez mais sem ver a quem, não importa a consequência. Até me lembrou Brumadinho, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais pra frente. Mas, enfim, isso é muito triste, velho. É muito triste porque a gente, apesar de ter acontecido lá nos Estados Unidos, né? Não é diferente aqui, não é diferente em nenhuma parte do mundo, eu acredito, sabe? Então lá, né, igual você falou, Brumadinho, você puxar aí tem Chernobyl, teve aquele caso aqui do Césio, então, se for pegar aí na história, tem muitos casos, né, velho? Exatamente. E, mano, difícil. Primeiro ponto que eu já destaco é esse, assim. O lucro ao invés da vida, né? Então, aquela coisa assim, totalmente, como é que poderia dizer, doentia, né? Acho que não tem outra palavra para isso. Uma busca insana assim pelo dinheiro, e a coisa mais doida ainda é pensar que essas empresas já têm bilhões e bilhões e assim muito dinheiro, sabe? Para que mais? E por que não prestar um serviço que traga benefícios para a sociedade, né?
Tipo, encontraram um negócio revolucionário que era, pô, um produto que deixa as coisas antiaderentes, né? Pô, revolucionário. Mas trazia grandes males, né? E foi provado ali. Vidas foram ceifadas por causa disso aí. Ficou comprovado lá nas amostras de sangue, né? No estudo que foi feito, ficou comprovado que tinha uma correlação ali entre as altas taxas, né? Acho que nem tão altas assim, mas a presença do C8 nos organismos, como isso acabava fazendo com que as pessoas desenvolvessem doenças. E ali a gente vê ali no final que a pessoa que traz a notícia diz que outras pessoas ainda vão desenvolver, né? Então tudo isso em prol do lucro, velho. Mais nada, sabe? Fiquei bem assim, sabe uma parte que eu fiquei de cara, né? Que quando o Rob chega lá na fazenda, aí o boizinho ataca eles, né? Ele e o fazendeiro, ele acaba matando o boi. E aí. Tá, foi quantas vacas que morreram? Aí, não, vamos ali. E aí quando você chega ali, vê que já um monte de túmulo, né? Que é um monte de vaca que o cara já tinha enterrado, aí ele. Não, porque depois de um tempo eu fiquei cansado de cavar cofres, juntei tudo e queimei. 190 vacas. Cara, e eu fico pensando assim, porque aqui, ali é só ali. Era um local, né? Aí você vê que o cara tá ali, cara, eu vou passar por cima de quem quer que seja, eu não tô nem aí. Você vê que chama ele até de caipira, né? Só porque pois é, velho, porque já partiu pra ofensa, né? Foi. O cara já partiu pra ofensa. Tipo assim, o que custava, né? Porque o cara ali ele nem tinha processado, não tinha feito nada, ele só tava ali questionando, né? Mas você vê que, cara, só de mencionar que a empresa dele ali, por causa daquele ali, poderia perder o lucro, o cara já fica louco. Né? Você vê que é uma coisa que está enraizada mesmo no ser humano, que você tem que buscar o poder, o lucro, e, cara, quem tiver na frente, eles vão ter que derrubar e o cara não tá nem aí, né? Só não dá pra gente generalizar, assim, eu acho que nem todo mundo acaba seguindo esse caminho, assim. É claro que muitas pessoas enfim, não se importam com isso, né? Com as consequências das suas ações, mas muitos se importam. Felizmente, que não são todos, né, velho? Ainda bem. Outra coisa que eu fiquei pensando é como fazer o certo incomoda, né? A gente viu isso no The Report, e agora a gente vê isso aqui de novo. Duas pessoas que estão tentando ali lutar por algo que é certo. E como isso incomoda, cara. Incomoda principalmente os poderosos que estão lucrando às custas dos outros, né? Nesse caso aqui, às custas da saúde das pessoas, velho. Então, e é uma coisa doida, que nem se falou assim. Vamos lá, o Rob estava lutando por uma sociedade ali, por uma cidade e na verdade até pelo mundo, porque a Dupont vendia isso para o mundo inteiro, provavelmente, né? Então, o cara tava lutando, velho, para que as pessoas tivessem mais qualidade de vida e que aquela empresa que estava fazendo algo assim por debaixo dos panos, conscientemente, fosse punida ou fosse pelo menos parada, né? E ainda assim, a coisa mais doida é tipo assim, pessoas falando, não, mas a Dupont é a maior empregadora. De fato era. E aí fica aquela relação assim, tipo, a pessoa fica meio presa, sabe? Uma coisa meio pão e circo, né? Isso, que é aquele negocinho, diversão e pão, sabe? E a gente sabe como é que funciona essa lógica, né? Então a Dupont era responsável pelos empregos ali, por muita gente, né? Empregava muita gente, na verdade. E aquela comunidade ali, ao invés de ver o que de fato estava acontecendo, ela simplesmente falou, não, vou fechar meus olhos porque é a Dupont que paga o meu salário, sabe?
E claro que é complicado, muitos dependiam do salário com certeza, e aí como é que você vai ir contra a sua empresa, sabe? E aí começa aquela coisa assim da retaliação, né? Então algumas pessoas que o próprio Tennant, né? Wilbur, E acho que é Wilbur. Wilbur, quando ele vai na lanchonete lá, né? Aquela hora, Exatamente. galera, todo mundo olhando feio pra ele, pô, velho. Tipo assim, por que você tá mexendo nisso, sabe? Isso. Por que você tá mexendo no nosso ganha-pão? Sei lá, alguma coisa assim. Que a Dupont agora vai retalhar e vai, enfim, piorar para todo mundo, talvez. Talvez eles tivessem medo disso, não fosse nem uma falta de noção do que estava acontecendo, mas talvez até medo, não sei, pode ser que sim, né? E só que mesmo assim tem isso, né? Que nem eu falei, como fazer o certo incomoda, né, velho? Tipo assim, você vai mexer numa estrutura que tá quieta, que nem a corrupção. Pô, a corrupção que está instalada no nosso país, né? Enfim, em vários outros. A gente sabe que quando alguém começa a mexer ali, véio, rapidinho eles dão um jeito de abafar, às vezes até de matar a pessoa, né, velho? Tem muito isso. Ele ficou com medo de ligar o carro aquela hora, né? Pensando que tinha uma bomba ali, né, velho? Sim. É muito fácil manipular as pessoas. Só que isso acontece porque as pessoas não têm essa capacidade de questionar o que está ao redor delas, sabe? Então, você acha que, tipo, você acha que o cara vai fazer isso, sabe? Porque ele é um ator, porque ele não tem nada pra fazer, não, sabe? Será que cada um ali começa a ser questionado? Tá, beleza, esses caras estão empregando a gente, mas tem gente morrendo, tem alguma coisa errada. Então, o que é que custa investigar? Só que não, sabe? Parece que essa busca pelas coisas mais fáceis, parece que o ser humano gosta de se manter sério, né? É a alienação. E, na minha opinião, a alienação é uma escolha, sabe? Fazer vista grossa, sabe? Porque os caras não pararam um minuto para pensar, não, será que isso aqui tem um fundo de verdade? Então, isso tudo começa pelas pessoas, né? E aí vem uma empresa como uma Dupont, só faz assim, ele já tem aquela semente dentro deles, ele só germina, né? Que foi fácil, ver que foi fácil para Dupont entrar na cidade, aquela hora que você vê que ele tá passando de carro, em tudo que ele olhava tinha o nome Dupont. Então eles se realizaram ali de tal forma, estavam tendo o povo alienado e a custa da vida, foi igual você falou, né? Eles estavam ali, por que você está mexendo no nosso ganha-pão? Tá, mas do que adianta você ter o seu salário ali se daqui a 2, 3 anos você tá morrendo? Sabe o que eu penso, Bruno? Que é tipo quando um político, por exemplo, rouba um monte, mas ele ainda faz alguma coisa pela cidade, sabe? Então, aí quando a pessoa fala, ele rouba, mas faz, né? Tipo assim, isso. Pelo amor de Deus, velho. Exatamente, é parecido com isso, né? A Dupont tá matando a gente, mas tá dando emprego. Então tá suave, né? Tá de boa. É tipo isso. Não, eu fiquei muito puto com aquela mulher quando ele estava na amostra de sangue, ela vira pro Rob e fala, não, mas as pessoas do Pon são boas, você vai ver. Meu Deus do céu. Ela tava ali só pelo dinheiro, né? Vamos falar sério. Você vê que, tipo assim, o que motivou as pessoas a fazer o exame de sangue? Não é a possibilidade de você ter câncer. Não, é $400, olha só. Por pessoa. Aí você leva a sua família inteira e lucra uma grana. Pois é, aí tipo assim, olha o pensamento. A mulher tem 3 filhos, os 3 filhos poderiam morrer de câncer, mas o que é importante? Não, dinheiro. Ganhar $2.000. E o que são $2.000? Né? Pois é. Pra pensar, meu Deus do céu, velho. É doideira, as pessoas escolhem no que querem acreditar, né? No que é mais fácil, assim. Por exemplo, a situação que a gente vive hoje do coronavírus, né? Alguns pensaram que foi uma conspiração da China, que ela desenvolveu o vírus e soltou o vírus por aí e agora tá fazendo a vacina para lucrar.
Eu não sei se é isso, mas enfim, tem essa teoria. Eu não duvido. Pode ser que seja, pode ser que não. Tem essa teoria aí. Mas a outra coisa que a gente fica pensando também é quantos estudos científicos estão aí à nossa disposição para você ver que, de fato, essa doença, né, esse vírus traz consequências ruins assim para a população. E mesmo assim alguns dizem, isso é mentira, não tem nada a ver. Ele escolhe acreditar nas outras coisas. Eu, por exemplo, nesse caso, eu escolho acreditar na ciência e não pensar que não é nada, que não vai dar em nada, por exemplo, né? Não é diferente lá. É a mesma coisa lá. Alguns escolhiam acreditar que de fato aquilo fazia mal e outros fechavam seus olhos para isso e escolhiam acreditar que não, eles são bons porque eles dão emprego pra gente, porque dão salário, dão condições de vida pra gente. Então eles são uma empresa boa. Porque ninguém... Você já viu? Tipo assim, o cara tá sendo processado. Nenhum deles assume que é culpado. Nunca. Isso nunca acontece. É sempre assim. Eu não reconheço essas acusações. É conspiração contra mim. Enfim, estão... Como é que é? Perseguição política. Enfim, sempre é o mesmo discurso, sabe? Ninguém alega que é culpado. Isso nunca vai acontecer, né? E eu achei muito legal quando a parte que tá só o Robin contra uma galera lá do Pom, e ele começa, você tá vendo essa data aqui? Aí começa, você despejar tudo e você vê que o cara tava ali, se ele pudesse, ele ia surrar até a morte, o Robin. Mas mesmo assim, você vê que a cara de pau desse tipo de gente é muito grande, véio. Você vê que teve um que, porque eles sabem, né, o que eles estão fazendo, só que ele ouvir a verdade chega a ser insuportável, porque tem um deles nem aguenta ficar ali, já levanta antes de acabar, né? E o importantezão lá que tava à frente, o cara tava numa agonia, sabe? Como se que ele ia argumentar o quê, né? O cara ia argumentar o quê? O Rob ali tinha várias evidências, inclusive evidências produzidas pela própria Dupont, o que é mais incrível ainda, né? E você vê que o cara é real, né, velho? O Buck, você vê ali nos créditos que ele aparece de verdade, né? Pelo menos a gente sabe que é baseado em fatos reais, então claro que iam ter coisas verdadeiras. E essa é uma delas, assim. Essa pessoa existe, essa pessoa comprovadamente ali sofreu as consequências desse produto químico, né? E da ação dessa empresa que infelizmente foi isso. A intenção era só lucrar e não interessa o que isso vai acontecer. Uma coisa que eu achei interessante foi assim, porque eu não conhecia essa história, né? E o filme vai acompanhando o passar do tempo, né? Comecei lá em 85, e aí foi passando, 99, 2000, caracas, velho. Aí vai até 2015, cara, isso é muito recente. Porque eu esperava o filme, tipo, lá atrás ainda, tipo, nos anos 1900, né? Não, mas você vê que, cara, é muito recente. Aí o que me chocou mais foi, cara, aí, além de ser muito recente, eu fiquei muito com isso na cabeça, cara, e isso é uma empresa só, e a gente é cercado por milhões de empresas, cara. Tipo, o que esses caras estão colocando na gente, a gente nem tem ideia, sabe? Exatamente. E você vê, aí igual você falou ali que eu escolho acreditar na ciência, mas você vê que nem a ciência tá ali de ser comprada. Claro. Porque você viu que tem uma que ele fala que todos os cientistas já estão trabalhando para esse pessoal. Porque os caras já pensam em tudo, né? Tipo assim, claro. Porque eles vão se municiar de tudo que pode ir contra eles. E Sim. Aí eu fico pensando ali, você vê que o cara gasta 20 anos, cara. Você vê que, sabe, a sociedade é muito corrupta, sabe? E eu fiquei muito puto com a ingratidão das pessoas. Que, pô, demora 20 anos o cara lutando pelas pessoas e as pessoas ali contra ele, sabe? E o custo alto, né?
Eu diria que estava afetando, claro que eu não vou dizer que ele estava sendo correto em deixar a família de lado e focar só no trabalho. Eu acho que isso aí não foi legal. Mas, pelo menos, se a gente pensar na saúde dele, véio, o cara quase teve um AVC, né? Que era um negócio parecido ali. E por conta de estresse, né? Estresse. Ele estava lutando quase que sozinho contra um gigante, né? Davi contra Golias ali, quase. E como vencer isso, né? A probabilidade era que não desse certo. É que nem a gente fazer o paralelo com The Report também, outra vez. Quantos anos que o cara não ficou ali, velho, para conseguir publicar aquele relatório? Muitos anos, velho. Mais uma vez aqui também, o cara morreu, o primeiro, e não viu o negócio finalizado, né? Então, eu fico imaginando, mano, se lá nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, e em tese algumas coisas funcionam melhor do que aqui, eu não sei se a justiça lá funciona tão bem, mas aqui a gente sabe que é demorado demais, demais. Então, a mesma coisa lá. Pelo menos nesse caso, né? Quanto tempo levou para que as coisas fossem finalizadas e a gente sabe que tem um jogo político por trás, vários entraves, que a Dupont ali provavelmente fez várias coisas para protelar o máximo possível. A gente sabe que tem isso, né? Você vê que só para analisar as amostras lá, mais de 4 anos. 7 anos no total. 7 anos. Que a doutora liga e fala, né? Eu sinto muito por não ter te procurado antes. Então, você vê que é triste, assim, é que você falou, quando fazer o certo incomoda, né? Quando um se levanta para fazer o certo, parece que 1 milhão se levanta contra essa pessoa, né? Para abafar, né? E para não deixar aquilo ir para frente. Parece que é como se fosse a história de Jesus o tempo todo, né? Assim, tem algumas pessoas que literalmente se levantam contra o mundo e, sabe, para ajudar o mundo, né? E mesmo assim o mundo se vira contra essas pessoas. É revoltante, cara. Sim. E aí o paralelo fácil que dá pra gente fazer com o Brumadinho, né? O Brumadinho ali era aquela barragem que estava segurando ali os dejetos, né? Eu não sei agora direito, mas enfim, era algo descartável e teve estudos anteriores que comprovaram ali que a estrutura não estava tão boa. Só que mexer na estrutura é gastar dinheiro, é ter que, sei lá, talvez mudar de local, enfim, era gasto. Com certeza ia ter gasto. Ah, não, deixa isso aí, sabe? Não vamos se preocupar, não. Quantas pessoas que morreram, não foi só, acho que foram 200 e poucos, se eu não me engano. Mas muitas pessoas morreram. O local ali onde a lama entrou foi completamente destruído, assim, ficou infértil, digamos assim, né? Animais morreram. E no início tem aquela promessa, não, a gente vai indenizar as famílias e não sei o que, vamos dar apoio total, vamos cuidar do pessoal que perdeu seus familiares e tal. Eu duvido se está sendo feito e se foi feito pelo menos a metade do que foi prometido, né? Você tem ideia, foi lá em Minas, a contaminação chegou no Espírito Santo, pra você ter ideia. Exatamente. Que foi sério. E até hoje, sabe, a natureza até se recupera aos poucos, né? Já teve outras reportagens que o pessoal voltou lá, mas até hoje, cara, o pessoal tá sofrendo as consequências. Com certeza. E além de Brumadinho, não sei se você viu uma notícia que saiu dizendo que o Flamengo lá ganhou na justiça e eles não vão mais prestar cuidados para as famílias dos meninos que morreram queimados. Exatamente. Isso, mais um exemplo. Igual a esses exemplos, tem um monte, velho. Um monte.
E infelizmente é assim, quando a mídia chega, né? Quando o negócio é noticiado, aí não, a gente vai ajudar e fica tranquilo que a gente vai fazer nossa parte, a gente vai remediar aí. Só que abafou, passou um mês, dois, você vê que eles fazem de tudo para que o negócio não vá para frente, né? E quando o Rob fala, cara, eu concordei muito com ele e fala, quem cuida de nós somos nós mesmos, não é o sistema, não é político, não é nada, somos nós. Você Aquela vê que conclusão final ali é triste de ouvir. é triste. Porque a gente sabe que é verdade. E sim, eu fico pensando um tanto de gente que está iludida, sabe? Que deposita fé nesse sistema, que deposita fé em pessoas, sabe? Que enxergam elas como um cifrão, né? Ou como nada, sabe? Pois é. Eu penso muito nessa alienação, sabe? Nessa ignorância também. E só voltando um pouquinho nessa questão de Brumadinho, o que é dinheiro para Vale? Alguns milhões, o que é alguns milhões? É um prejuízo que ela recupera em poucos anos, sabe? Agora, e as vidas que foram perdidas, né? As famílias que foram impactadas, as famílias que tinham o seu sustento ali naquele terreno, a sua forma de não só ganhar dinheiro, mas também de sustentar a vida ali, enfim, de outras formas, tudo perdido, tendo que recomeçar as coisas do zero, com um trauma gigantesco. Teve gente que perdeu mais de um familiar. E a custa de quê, velho? Sabe? Simplesmente porque uma empresa, muito provavelmente, não queria gastar dinheiro com manutenção de algo que era necessário. Sabe? Deixou, sei lá, vamos pagar pra ver esse negócio aí, deixa aí. Você para pensar que nem em termos de valores, os caras saem perdendo, porque você vê que você pega o quantidade do aí, o tempo que levou para aquela no finalzinho que ele chega lá no júri com 3 mil e tanto de caso, o tanto que essa empresa não ficou mais rica. Pois né? é. Aí que no final do filme ele fala, quando ele foi pela primeira vez e ganhou, foi 1 milhão e pouco. Depois foi 5 milhões, depois 12, mas o que são 12 milhões? No final foi 690 milhões, mas naquele acordo que eles fizeram antes, você vê, não, vai pagar só tanto e tanto de multa, aí o cara falou assim, isso aí é 3 dias de venda do Teflon. De lucro, pois é. Você vê que sabe, no fim das contas, os caras saíram impune ainda. Né? Saiu. O que são 690 milhões para os bilhões que eles já tinham lucrado nesses 20 anos, praticamente? Pois é. Enfim, Bruno, é mais um filme aí pra gente ficar um pouquinho revoltado, porque faz a gente lembrar, né, véio, que essas coisas acontecem e que elas existem, infelizmente. Eu não tenho mais nada pra falar, assim, eu acho que não é nem moral, assim, mas a história que o filme traz, acho que a gente já bateu em praticamente todos os pontos relevantes, né? Diga aí suas considerações finais pra gente encerrar. Esse filme, assim, eu fiquei mais revoltado com ele do que até com o relatório, sabe? Principalmente por causa da ignorância da sociedade, sabe? De que o cara tá ali, sabe? Ele abdicou de 20 anos da família dele, praticamente, né? E fazer dar um crédito para a mulher dele ali, né? Que a mulher dele aguentou firme durante esse tempo todo, né? Apoiou ele e tudo. Muitos teriam saído fora. Muitos, a maioria, né? Que é muito mais fácil, né? Assim, que ela tem todas as frustrações dela, mas ainda consegue ficar do lado dele, mas, cara, é revoltante, sabe? Porque você mostrar por A mais B que o negócio tá errado e tem gente ali que, cara, que me deixa puta, é gente que escolhe ficar cego, sabe? Escolhe a ignorância, sabe? Porque, sabe, tá ganhando um vento. Às vezes é mais cômodo, né, velho?
Às vezes é essa mais zona de cômodo. conforto, sabe? Que é muito revoltante, sabe? E Enfim. é isso, cara. Vamos, gente, a gente tá falando aqui, né, esses tempos de esperança. É difícil, mas ainda assim tem que ser um combustível que move a gente, né? No meio É. de tanta coisa ruim. Enfim, pra mim é isso também. Uma história difícil de se ver assim, sabendo que essa é uma verdade que a gente vive. E o quanto é difícil ver isso mudando algum dia, sabe? E enfim, só nos resta esperar, né, em quem pode fazer alguma coisa por isso.